Olá, bem-vindos, bem-vindos! Vamos para mais um tema tratado aqui no nosso canal Alguma Dúvida, E o tema de hoje é concurso de agentes, concurso de pessoas, o subtema autoria e participação. Concurso de pessoas é um tema muito grande. Tem muita coisa para falar sobre concurso de pessoas. Então a gente vai dividir em pedacinhos. Hoje eu vou querer falar de autoria e participação e vou querer focar na teoria mais tradicional sobre a distinção entre autoria e participação. Bom, eu já começo dizendo o seguinte: nem todo mundo distingue autoria e participação. Para uma boa parte da doutrina, aliás, para muitos jovens e brilhantes autores, é desnecessária essa diferença e, como o Brasil adotou a teoria monista, que é isso mesmo? É a ideia de que, a princípio, nos termos dos artigos 29 e 30 do Código Penal, todos que colaboram para a prática de um crime respondem, a princípio, pelo mesmo crime. Então, como o Brasil adotou a teoria monista, a princípio, não precisaria distinguir autoria e participação, seria desnecessário de ficar distinguindo autoria e participação. Todo mundo responderia, a princípio, pelo mesmo crime e, se necessário, o ajuste da individualização seria feito na culpabilidade. Então tem uma boa parte da doutrina que entende assim. Tá. Agora, prevalece no Brasil, principalmente na doutrina, e também é a base aí a partir da qual costumam ser feitas as provas públicas, quer OAB, quer concurso público, prevalece que sim, deve ser diferenciada a autoria da participação. Tá? Então, vamos ver como é que faz essa diferença. Mas, desde logo, espero que tenha ficado claro. Você tem uma parte da doutrina minoritária que não é diferenciadora, que entende que todo mundo deve ser chamado de autor, deve responder como autor, que não precisa diferenciar autoria e participação, mas prevalece que sim, que nós adotamos uma teoria diferenciadora que distingue, então, autoria e participação. Tá. Como distinguir? Bom, nós temos várias teorias que tentam distinguir autoria e participação. A tradicionalmente adotada é a teoria objetivo-formal, também chamada teoria do verbo nuclear. Repito, teoria objetivo-formal, também chamada teoria do verbo nuclear. O que é essa teoria objetivo-formal, também chamada teoria do verbo nuclear? Bom, para essa teoria, autor é quem realiza o verbo do tipo. Tá? Então, é uma teoria muito simples de ser empregada, porque é só você olhar lá para o tipo: homicídio, matar, furto, subtrair, injúria, injuriar. Então você olha para o verbo do tipo e fala: quem realizou o verbo? Quem realizou o verbo é o autor. E quem contribuiu sem realizar o verbo seria o partícipe. Tá? Tá. Cuidado, né? Eu já ouvi, aliás, pessoas dizendo partícipe. Essa é uma palavra impossível, não tem como a tônica estar no par, né? Não dá. Seria uma proparoxítona, não existe. A expressão é partícipe, hein? Por favor. Tá bom. Então, mas partícipe seria aquele que colabora sem realizar o verbo nuclear. Tá? Tá. Exemplo. Imagine que Mévio e Tício querem matar alguém. O Mévio segura a vítima, o Tício vem e enfia a faca. Quem matou? Quem matou foi o Tício.
né? Ele enfiou a faca, ele realizou o verbo, então ele é o autor. E o Mévio? O Mévio só segurou. Ele também responde pelo homicídio, mas ele responde apenas como partícipe. Tá? A mesma coisa no furto. Imagine que Mévio fica vigiando lá fora na esquina enquanto Tício pula o muro da casa, arromba a janela e subtrai valores. Quem subtraiu? O Tício. O Tício é o autor. E o Mévio? O Mévio vai responder pelo furto, colaborou de qualquer forma, vai responder pelo furto, mas responde como partícipe, porque colaborou sem realizar o verbo. Tá? Tá. Percebeu como essa teoria é agradável, porque ela é muito fácil de ser aplicada? Pois é. Então, Gustavo, por que a gente não fica só com ela? Por que ela não é, desde logo aí consagrada, aclamada e a gente nem discute outras teorias? Porque ela tem limitações, ela tem problemas, ela tem uma dificuldade danada para explicar autoria mediata. Os casos de autoria mediata, ela tem uma dificuldade danada para explicar aquela chamada famosa situação do homem de trás, da autoria de escritório, quando você tem um mandante, quando você tem um coordenador, né, um chefe do crime, o capo da máfia, o general numa estrutura militar violenta, ilegítima, ilícita. Fica difícil de você explicar quem seria autor, quem seria partícipe nesse caso. Vou dar o exemplo. Vamos dar um exemplo aqui do general. Imagina na Segunda Guerra, tá? O general nazista liga pro soldadinho lá no campo de concentração e fala, ó, você vai pegar os prisioneiros tais, leva pro paredão e fuzila, tá? Quem está matando é o soldadinho. Então você vai me dizer que o general é um mero partícipe? Hã? Perceba que isso é meio contraintuitivo, porque todo mundo está percebendo que o grande responsável por essa matança é o general. O soldadinho ele é até, né, um instrumento. A mesma coisa, e com mais força, sem dúvida, né, nos casos de chamada autoria mediata. Imagine que alguém entra na casa do gerente do banco, coloca um revólver na cabeça do filho do gerente do banco e fala: gerente do banco, você vai lá no banco, você vai subtrair determinados bens, determinados valores e vai trazer para mim. Né? Tá. Aí você vai pegar e falar que o gerente do banco que entrou no banco e subtraiu é um autor. E o cara que está com o revólver lá na cabeça do filho dele é um mero partícipe. Estranho também, né? Pois é. Então, essas são as críticas. Quando você diz que o autor é o verbo, é só quem faz o verbo, em vários casos, mesmo quem não faz o verbo, como o coator na coação moral irresistível, como o general, nesse caso da guerra, puxa, fica muito evidente que eles deveriam ser tratados como autores, chamá-los de partícipes, parece que é meio contraintuitivo. Bom, e aí? E aí que a própria teoria objetivo formal, ela tenta explicar essas situações. Ela vai pegar e falar assim, olha, além de quem pratica o verbo, a gente também vai chamar de autor, só que de autor mediato, todo aquele que se serve de um inculpável ou de alguém determinado em erro para a prática criminosa. Então, todo mundo que se servir de um inculpável, daqueles que não têm culpabilidade, quem são? O louco, o menor de 18 anos, aquele que está sob coação moral irresistível, aquele que está sob obediência hierárquica. Quem se serve dessas pessoas para praticar um crime também vai ser chamado de autor. Autor mediato, mas também vai ser chamado de autor. É uma resposta à crítica. Como é que você explica isso? Bom, além de quem realiza o verbo,
também é autor, autor imediato, quem se serve de um inculpável ou alguém determinado em erro para a prática do crime. Tá, e como é que vocês vão explicar o caso lá do general? Bom, no caso do general, a gente vai dizer que essa é uma forma especial de autoria, tá? Que o mentor intelectual que controla a prática do crime também deve ser considerado autor. Ele vai ser um autor de escritório, ele vai ser uma forma especial de autoria. Então, onde que nós chegamos? A gente chega no seguinte ponto. Para a teoria objetivo formal, autor é quem realiza o verbo. Tá. Mas para responder às críticas, também vai ser autor o autor imediato e o autor de escritório. O autor imediato, aquele que se serve de um inculpável ou alguém determinado em erro para a prática criminosa, como quem se serve de uma criança, como quem se serve de um louco, como quem se serve de alguém com ação moral, como quem se serve de alguém em obediência hierárquica. E também vai ser autor o autor de escritório, aquele mentor intelectual que controla a prática do crime, como no caso lá do general. Tá? Tá. E aí a próxima crítica que se faz a essa teoria é, bom, então o seu critério não é tão bom assim, né? Porque se o seu critério-chave é dizer que é autor quem realiza o verbo, partícipe quem contribui sem realizar o verbo, mas depois você tem que fazer acréscimos, você vai dizer que, além de quem realiza o verbo, também o autor imediato que se serve de um inculpável para a prática criminosa. Além de quem realiza o verbo, também o autor intelectual, o autor de escritório, o mentor do crime, que planeja, que controla intelectualmente o crime. Então, puxa, parece que esse seu critério do verbo não era tão bom. Você teve que fazer algumas gambiarras aí, né? É uma crítica. Aí os defensores dessa teoria objetivo formal vão dizer, e daí? Né? Qual o problema de fazer acréscimos? Qual o problema de melhorar a teoria? Por que eu tenho que ser. Por que eu tenho que me agarrar no critério puro do verbo? Bom, críticas e respostas às críticas. Retomando. Tradicionalmente, é autor quem realiza o verbo, partícipe quem contribui sem realizar o verbo. Para responder às críticas, muitos dos defensores dessa teoria objetivo formal passaram a dizer que também é autor. Autor imediato, quem se serve de um inculpável para a prática criminosa, também o autor de escritório. Tá? Tá. Outras teorias tentam explicar essas situações de uma forma um pouco mais coerente, com um critério só, por exemplo, a tal da teoria do domínio do fato, que vai acabar ficando agora para uma outra oportunidade. O que eu não posso deixar de dizer para você é o seguinte, Gustavo, reconhecida a teoria diferenciadora, reconhecida a distinção entre autoria e participação, isso tem alguma repercussão na pena? Tem sim. Ó, se você parte da premissa da distinção entre autor e partícipe, lembra que o artigo 29, parágrafo 1º diz que a participação, se reconhecida então a participação, se reconhecido que o sujeito foi um mero partícipe de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Tá? Então, você distingue autor e partícipe. Esse réu foi partícipe, esse sujeito foi um mero partícipe? Foi. A participação dele foi de menor importância? Foi. Então, é o caso de se pensar na diminuição de 1/6 a 1/3. Infelizmente, os tribunais brasileiros são muito resistentes a aplicar esse artigo de lei. O que cá entre nós é um absurdo, porque não cabe ao tribunal resistir à aplicação da lei. Cabe ao tribunal aplicar a lei. Né? E se o legislador quis premiar o partícipe de menor importância, quis individualizar a situação do partícipe de menor importância, diminuindo a pena de 1/6 a 1/3, isso deveria ter sido respeitado pelos tribunais. Não foi muito, não. É muito raro. Sempre digo, né, que, poxa, em 25 anos eu conto nos dedos das mãos quantas vezes eu vi, né, um caso de crime, né,
em crimes toscos, né, na criminalidade de rua com a qual eu costumo trabalhar, eu conto nos dedos das mãos quantas vezes eu vi os tribunais reconhecendo 29, parágrafo 1º. Mas está aí, cai na prova, cai no concurso, você tem que saber. Tá legal? Tá joia. Gente, era isso. Espero que tenha sido construtiva a exposição. Se você gostou, dá o like, comenta, compartilhe com seus amigos que estão estudando direito também essa distinção de autoria e participação, a teoria objetivo formal, as críticas, as respostas às críticas, a consequência da distinção aqui na pena. Compartilha. Grande prazer merecer a sua atenção. Até uma próxima.